Lá vem a professora com neoclássico. O estilo neoclássico, ele surge na Europa no século XVIII como uma reação à estética do movimento barroco. E o neoclássico, ou novo clássico, vai reviver os princípios estéticos da antiguidade clássica. A grande preocupação dos artistas era fixar padrões de beleza que pudessem resistir ao tempo, assim como as produções artísticas greco-romanas nas quais eles se inspiravam. Então, eles focavam na racionalidade, deixando o emocional, que era típico do barroco, de lado. Nesse quadro que a gente está vendo, nessa pintura do Jacques-Louis David, chamada A Morte de Sócrates, ela é típica desse período. Vejam, a morte de Sócrates é um momento pesado. Ele foi condenado a tomar cicuta. É um momento que todos em volta dele estão sofrendo. Mas percebam os gestos frios, racionais, até um tanto teatral de cada um deles. Então, no neoclássico, vai haver esse equilíbrio, essa simetria, essa racionalidade. Os artistas vão usar cores frias, muita perspectiva. Percebam esses arcos do lado esquerdo, como ele faz essa profundidade nessa superfície bidimensional. Eles vão valorizar o simples, a pureza estética. Sempre vai ocorrer, em geral, né, representação de heróis e de seres da mitologia, e vão tentar sempre retornar ao passado, buscando essas influências das formas clássicas do Renascimento e da Grécia e Roma antigas também. O neoclássico, ele foi influenciado por um movimento filosófico chamado Iluminismo. O Iluminismo, ele vai acontecer entre os séculos 17 e 18, e ele vai defender o uso da razão contra o antigo regime que era a monarquia, e vai pregar maior liberdade econômica, liberdade política. Os grandes expoentes, entre outros, né, do iluminismo foram John Locke, Voltaire, Rousseau e Diderot. Cada um desses filósofos tinha um pensamento elaborado, mas todos vão defender, por exemplo, o Locke vai defender liberdade intelectual, tolerância. Vejam que o que a gente pensa hoje vem sendo formado desde o passado. Por isso que é importante a gente conhecer o passado, porque o nosso pensamento ele é construído em bases filosóficas, influência judaico-cristã, por exemplo, e o iluminismo influencia muito a forma como a gente pensa hoje. Veja que o Locke está falando de tolerância. Olha que discurso tão atual, não é mesmo? O Locke também vai criticar, por exemplo, a ideia de direito divino dos reis. Ele falava que não tem direito divino, isso não existe. O Voltaire vai defender garantia de liberdade de expressão. Olha que hoje a gente tem que pensar para se expressar. Não estamos muito livres para isso ultimamente, né? O Voltaire vai defender também liberdade religiosa, liberdade política. O Rousseau defende uma volta ao estado de natureza, porque ele vai falar que o homem é bom, que a sociedade que o corrompe. O Diderot vai falar que a filosofia deve ser um guia para buscar a verdade, para construir um pensamento sólido. E esses filósofos, apesar de serem todos contemporâneos e estarem aí dentro do iluminismo, eles discordavam entre eles. Por exemplo, Voltaire e Rousseau. Tem uma passagem em um livro que o Voltaire fala o seguinte para o Rousseau: Senhor, recebi vosso livro contra a espécie humana e agradeço-vos a remessa. Ninguém foi tão espirituoso quanto vós ao tentar nos transformar em animais. Ler vosso livro faz com que sintamos vontade de andar de quatro. Olha que crítica ferina, né?
ao que o Rousseau, não tem o que responder, diz: Senhor, eu te odeio. Mas isso vocês vão saber melhor com o professor de filosofia, tá certo? O Jean-Dominique Ingres é um dos grandes expoentes da pintura neoclássica. A pintura dele vai ter um acabamento técnico. Vejam esse autorretrato. Perfeito, parece quase uma foto. E é uma pintura a óleo sobre tela. Então, ele tem um acabamento perfeito, um acabamento impecável, desenho de altíssima qualidade. Isso é característica da maioria dos pintores neoclássicos, é a perfeição. Olha esse retrato que o Angres faz, as texturas que ele trabalha, né, os tecidos, a pele, é tudo muito perfeito. Cores frias, uma expressão serena. E o Angres vai pintar muito a vida aristocrática, a vida da burguesia, né, que está em alta nesse momento, nesse período político. Essa mulher, ela usa um colar de ouro, que foi resgatado de uma escavação em uma ruína romana. Então veja que mesmo nas joias eles voltam a valorizar o passado, a antiguidade greco-romana. Esse colar dela é uma bula romana. E em relação a essa modelo, só uma curiosidade, ela morre 4 anos depois, ela morre muito jovem, né? Depois que foi pintado esse retrato dela, deixa 5 filhos e o viúvo inconsolável cobriu a pintura com pano preto em sinal de luto, e essa pintura ficou muito tempo coberta por esse pano preto, tá? Esse viúvo nunca voltou a se casar, né, por causa da dor da perda aí da esposa. Então, o colar que ela usa, voltando, é a bula. O que era a bula romana? Era uma espécie de amuleto de ouro usado pelas crianças para espantar mal olhado. Então, são joias resgatadas e usadas aí no neoclássico, tá bom? Nesse retrato do Sr. Bertin, a gente pode ver toda a qualidade técnica do pincel do Angres. Esse homem parece que está vivo. Ele é um burguês muito poderoso, muito rico. Então, a própria pose, a forma como ele se senta e nos encara, mostra esse poder, a questão de como ele se comporta, de como ele realmente é uma pessoa importante. Então veja, a arte, ela não serve apenas à beleza, ela serve para localizar politicamente as pessoas, quem eu sou, que local eu ocupo, né? Veja como você me olha, veja bem o que você está vendo, tá certo? Gente, olha as texturas que o Angres trabalha. Então, o casaco, o tecido do casaco, do colete, esse encosto da madeira, você enxerga perfeitamente, ele engana os seus sentidos, porque é tinta, óleo sobre tela, mas você enxerga madeira, pele, cabelo muito perfeitamente. Aqui o Angres ele se volta para a mitologia greco-romana. Ele vai pintar o mito da Tétis e dos Zeus. Então ele imagina, olha o poder dos Zeus sentado no Olimpo, né? E o mito diz que a Tétis foi pedir para os Zeus uma vingança, porque o filho dela tinha sido chamado para lutar na guerra de Troia, e o Aquiles, né? Então ela implora ali uma vingança, porque ela sabia que o Aquiles ia morrer nessa luta. Ali do lado esquerdo, olha, perto do cotovelo do Zeus, está a Hera observando serenamente a cena, porque lógico que a Tétis e o Zeus foram amantes e a Hera era esposa do Zeus, então ela estava sempre meio de olho aí nas aventuras do deus. Então a mitologia é muito rica, gente. Vocês teriam que ler, porque se eu ficar falando de mitologia, eu não vou dar aula de arte, tá? Então eu indico a leitura que é muito interessante. Mas veja, gente, o poder, a perfeição
Veja como o Zeus é imponente. E eu quero chamar a atenção de vocês para a forma como ele posiciona os braços e esse pé esquerdo dele que aparece quase aí em primeiro plano. Veja bem, os artistas neoclássicos eles estavam muito envolvidos com política, porque alguns deles viveram a Revolução Francesa, apoiaram a Revolução Francesa, e a Revolução Francesa, apesar de ter sido uma revolução, revolucionou, derrubou a monarquia, infelizmente ela virou um banho de sangue. Os ideais que eles pregavam de igualité, fraternité e liberté, igualdade, fraternidade e liberdade, foram ideais que ficaram só na letra da lei. Eles não se cumpriram de fato, porque virou no final uma perseguição de um contra outro. Infelizmente, todo mundo que propõe revolucionar, destruir tudo e te dar um mundo novo, se a gente pegar na história, todas essas pessoas só conseguiram causar destruição, morte, terror, né? Se a gente pegar aí o Stalin com o comunismo na Revolução de 1917, né? Falava, olha, para fazer um novo mundo, para fazer um omelete tem que se quebrar os ovos. Só que os ovos quebrados era do povo e o omelete quem comia era o Partido Comunista. Então, claro que foi muito bom ter tido a Revolução Francesa, graças a ela que a gente saiu da Idade Média, literalmente, mas ela foi realmente um banho de sangue. E ali, se você estudar, você vai ver que as pessoas meio parece que enlouquecem quando elas se envolvem assim em política. E veja, olha a contradição. 10 anos depois da Revolução Francesa, o Napoleão Bonaparte se autocoroa imperador, né? Se coloca na própria cabeça uma coroa de imperador. Então, cadê a revolução? Agora vamos voltar a ter um imperador, quase um rei? E veja, esses artistas que estavam lá lutando pela revolução ao lado do Robespierre e de outros revolucionários, passaram quase que imediatamente a apoiar esse ditador que foi o Napoleão Bonaparte. Então, o artista, a gente tem que tomar cuidado com o artista, com o discurso, com o que ele veicula, porque o artista tem interesses nas causas e ele nos seduz com o canto dele. Veja que o próprio Platão falava o quê? Expulsem os poetas, não deixem entrar poetas de outras cidades, estados na Grécia, porque vai vir encher a cabeça do povo aqui com outras histórias, vai vir influenciar aqui nossa política com uma política diferente. Então, eu estou reforçando isso para a gente entender que a arte é política e ela não é isenta de intencionalidade, tá certo? Então, por que eu disse para vocês prestarem atenção na posição dos braços e do pé do Zeus e Tétis lá que eu mostrei a imagem anterior? Porque o Angres, ele vai pintar o Napoleão Bonaparte aqui como um deus. Veja, gente, nessa época as pessoas ficavam esperando o grande salão das artes para irem visitar essas pinturas e conhecer as pinturas. Como que as pessoas comuns se relacionavam com a imagem? Por meio da arte, ninguém tinha televisão, cinema, internet. Então as pessoas iam ver e essas imagens influenciavam a imagética, os sentidos, as ideias das pessoas. Então, o Angres, olha, esse quadro na época foi criticado porque as pessoas, apesar de toda a perfeição, né, esse veludo vermelho, esse manto de arminho branco, mas as pessoas acharam que ele estava tão perfeito, que ele parecia uma estátua de cera. O Angres ficou bem sentido com esse comentário. Mas veja, ele está sendo mostrado
na mesma posição de um deus. Então, isso influenciava a mente das pessoas na época. O Antônio Canova foi um dos maiores expoentes da escultura neoclássica. E na escultura, basicamente, vai haver esse retorno, então, ao mito grego, aos mitos romanos, e ele vai, basicamente, você olha uma escultura do neoclássico, parece que você está vendo uma escultura greco-romana, com o diferencial que você percebe que essa aqui é nova, não está quebrada, não está destruída, como as esculturas do passado. Então, aqui ele vai pintar o Perseu, que é o mito daquele herói que corta a cabeça da Medusa. Vejam a estética, né, gente? O contraposto, que é aquela pose de equilíbrio, né? Uma perna flexionada e a outra relaxada. Todo esse planejamento, perfeição, o perfil grego, né? Ele vai voltar a esses ideais de beleza da Grécia antiga. Aqui um detalhe mais próximo, né, para a gente ver a beleza. E olha, o Perseu acabou de decapitar um monstro. E olha, ele está sereno, frio, impassível. Então, o neoclássico é racional. Olha que linda essa escultura também do Antônio Canova. Ele usou como modelo a Paulina Bonaparte, que era uma parente do Bonaparte, do Napoleão. Só que ele a representa como uma Vênus Victrix. Lembra que eu falei que temos a Vênus pudica, que é a Vênus que se cobre? Então são gêneros, são formas de você representar a deusa. A deusa Victrix, é a Vênus Victrix, é a deusa vitoriosa. Victrix é de vitória. E vejam que ela segura uma maçã na mão esquerda, porque a maçã de ouro foi o troféu que a deusa ganhou no Olimpo por ser a mais bonita, a mais bela das deusas. Então ela teve a vitória nesse, entre aspas, concurso de beleza. Tudo mármore, tudo pedra, mas se você olhar bem, você sente com os olhos a maciez desse estofado em que ela se deita, se deleita, e ela está tranquila, fria, racional, como qualquer escultura greco-romana. O mito de Eros e Psique, ele foi muito abordado por vários pintores e pelo Antônio Canova, né, escultor. É um dos mitos mais bonitos da mitologia da antiguidade greco-romana. A Psique, ela se casa com o Eros, deus do amor e da beleza, sem saber que ele era o deus do amor e da beleza. Ela acha que ela está casando com um monstro, com uma pessoa horrível, e ela não pode ver esse esposo. Ela se deita com ele sempre na escuridão total, ela não vê esse homem. Mas ela se apaixona, mesmo achando que ele é um monstro horroroso. Mas ela se apaixona e um dia ela vai olhar escondida, porque ela era proibida de ver. Vocês vão ter que ler o mito, ele é muito lindo. E aí ela descobre que ela está dormindo com o Deus mais belo. Só que daí ela ilumina o rosto dele com uma vela, pinga uma vela, ele acorda e o trata que ela não poderia vê-lo. E aí ele some. E todo aquele castelo que ela vivia desaparece. E aí a Psique vai passar por um período terrível imposto pela sogra, e que é a Vênus, e até ela resgatar novamente esse amor. Ela sofre muito, é um mito belíssimo. Indico a leitura para vocês também. Olha a delicadeza dos traços. É um beijo erótico, tem paixão, mas você não tem aquela coisa do barroco da emoção. Ele é frio, delicado, suave. Em relação à arquitetura, gente, do lado esquerdo a gente tem uma construção neoclássica. Ela vai se basear no estilo das ruínas da Grécia e da Roma antiga. Então a gente vai ter esse frontão
colunas dóricas, jônicas, né? Todo simetria, né? Tudo muito parecido com os templos das ruínas antigas. E aqui do lado direito tem uma imagem de uma casa atual que é inspirada no neoclássico e no clássico. Então veja, até hoje nós temos influência da Grécia antiga, da Roma antiga, tá? Então veja as linhas, a simetria, as colunas, né, dessa casa. É inspiração, influência neoclássica. Então, se vocês começarem a prestar atenção, vocês vão começar a perceber que esses estilos do passado até hoje estão presentes, lógico, com adequações e repaginados de acordo com o momento atual, mas inspirados no passado. William Adolphe Bouguereau é um grande pintor também desse período. Aqui a gente já tem uma foto, né? Ele morre em 1905, então já havia cinema, máquina fotográfica. Então nós temos uma foto dele trabalhando. Percebam que ele pinta com modelo vivo. Ele monta a cena e pinta lindamente, né? O Bouguereau tem um traço, uma perfeição fotográfica nas imagens dele. Aqui são dois quadros com a mesma temática, Eros e Psique. Do lado esquerdo, Eros e Psique crianças, e do lado direito, já adultos, já um pouco mais erótico. Esse do lado esquerdo está numa coleção particular. Há muitas décadas que ninguém vê pessoalmente essa pintura, né? A gente só tem foto dela. Mas, gente, veja, psique quer dizer alma em grego. E o símbolo da alma para os gregos é a borboleta. Então, percebam que a psique, as asas dela são asas de borboleta. Porque a borboleta, por que ela é o símbolo da alma? Porque a borboleta, ela sofre, a lagarta sofre ali a metamorfose e a borboleta se liberta daquele casulo para voar, igual o espírito se liberta do corpo físico por meio da nossa morte para alcançar o infinito e a vida eterna, tá? Então, por isso que a borboleta é símbolo da alma para os antigos. Então, a psique sempre vai estar representada com asa de borboleta. E o Eros, o deus, ele vai estar representado com asas, porque ele é um deus. Do lado direito está mais erótico, né? Belíssimas as duas imagens. Aqui também, o Bouguereau, olha, gente, não parece fotografia, parece que estão vivos, né? Então, do lado esquerdo é a Vênus com o Cupido, ela segurando o Cupido, porque ele é arteiro, olha a carinha dele. O Cupido, no mito, ele sai jogando flechas ao deus Dará, aleatoriamente. E cada flecha que atinge um incauto causa grande dor, porque a pessoa se apaixona, não tem o amor correspondido. Então a deusa ali está meio segurando ele para impedir dele fazer alguma arte, né? E do lado direito chama Cupido e a borboleta. Ele se vira delicadamente para pegar uma borboleta que pousou no seu braço. Claro que aqui ele já está fazendo uma referência. Quem é a borboleta? É a psique, vai ser a futura esposa do Eros ou do Cupido, né, gente? Porque os deuses são os mesmos na Grécia e na Roma, só vai mudar o nome, né? Então, Vênus e Afrodite, Baco e Dionísio e assim por diante. Aqui, só para vocês visualizarem a mesma temática, Eros e Psique, só que do lado esquerdo é um quadro barroco. Então, o barroco ele não é simétrico, a composição, seu olho passeia, tem essas linhas esse tronco de árvore que se retorce, o planejamento, tem drama, ele tem movimento. Do lado direito, neoclássico, simples, racional, equilibrado, frio, cores frias,
não tem uma intensidade, desejo, calor, emoção, tragédia. Então, só para vocês entenderem aí a estética e a proposta de cada um desses movimentos artísticos. Novamente o Bouguereau com o cupido molhado, lindíssimo, parece que está vivo. Eu sou fã desse artista. A gente chama também de arte acadêmica, né? Essa arte que pinta perfeitamente, busca a beleza, busca a perfeição, não como uma coisa, bonito por ser bonito, mas como uma virtude a ser seguida, a beleza como um bem, o belo como uma coisa boa. A arte contemporânea se contrapõe a tudo isso, mas um dia a gente chega lá e vai discutir mais profundamente a arte contemporânea, tá bom? Gente, dá uma olhada no impacto que essas imagens causam ao observador. Já falei várias vezes que você tem que ir pessoalmente para ver. Olha o tamanho dessa pintura do Bouguereau, chamada Juventude de Baco, tamanho natural. Então, quando você está diante dessa imagem, a sua fruição, ela é intensa. Você participa da cena. Então, o Baco, ele é o deus do vinho. Pode ver aí que é uma festa. Eu só coloquei a imagem anterior para vocês verem o tamanho da imagem, né? Então, veja, o Baco, ele tá sempre com as bacantes, que são as seguidoras dele, tá sempre em festas. Olha aqui do lado esquerdo esse senhor bem gordo, montado num burro, ele tá totalmente bêbado. Então, as festas do Baco eram orgias. Todo mundo bebia, todo mundo ficava pelado e era uma orgia. Então, ele representa esse mito das festas do Baco, do deus do vinho. E veja como os gestos são teatrais. Tá todo mundo dançando, mas você não percebe o movimento. Tem um movimento entre aspas, mas é um movimento estático, ele é teatral. Então isso é típico da pintura neoclássica, tá bom? E o Bouguereau pinta assim a encarnação que ele faz, as peles que ele pinta. Olha quantos tons, né? A mulher muito branca, os homens aí um pouco mais queimados de sol. Enfim, as tonalidades que ele usa são muito bonitas. Aqui só uma curiosidade, né? A gente acha muito isso na internet, pessoas atuais que vão no museu e se surpreendem ao ver que a pessoa pintada lá no quadro há 100, 200, 300, 400 anos é muito parecida com ela, é quase uma cópia. Aí a pessoa se fotografa, né, e joga lá na internet. Tem vários quadros, assim, várias fotos assim na internet. Eu achei interessante só por curiosidade. E realmente essa menina, essa jovem, ela se parece muito com a garota retratada pelo Bouguereau no século XIX. Jacques Louis David, um dos pintores mais controversos do período neoclássico. O Jacques Louis David era feio. Existe Photoshop, entre aspas, né? Não é feito no computador, mas no pincel do pintor. O Jacques Louis David, ele tinha uma deformação na bochecha direita, ele tinha um tumor, ninguém sabe muito bem o que é. As doenças não eram muito diagnosticadas no passado, né? A gente viu isso no Aleijadinho. Então ele tinha um rosto, o lado do rosto dele era meio grotesco. Então ele tinha complexo, um cara que lida com a beleza, um cara que vive para o belo, um artista e feio. E as pessoas olhavam e, né, demonstrava uma certa repulsa, ele percebia isso. Então ele era um cara sujeito meio recalcado, né? E o mais independente disso, um grande pintor. Aqui ele vai pintar uma temática da antiguidade romana. É um quadro chamado O Rapto das Sabinas. Olha o tamanho da pintura: 3,85 por 5,22. É muito grande, tamanho natural. Está lá no Museu do Louvre. E o que conta o mito
do rapto das Sabinas? É o mito de um dos mitos, né, da fundação de Roma. Diz que não tinha muita mulher lá em Roma, os soldados precisavam de mulher e eles vão e raptam as Sabinas para terem esposas. Então, os sabinos entram em guerra, não querem que roube suas irmãs, suas esposas e levem para ser esposas dos inimigos. Mas diz o mito que as próprias mulheres interferem em favor dos romanos, porque algumas já haviam se apaixonado pelos seus algozes, algumas, inclusive, já tinham filhos com os seus raptores. Então, elas queriam a paz entre eles, entre romanos e sabinos. E tanto que a mulher, no centro da cena, ela é a principal ali, ela abre os braços, apartando a briga. E daí, do lado esquerdo, a gente tem um soldado romano, nu, né? O nu sempre para mostrar a beleza desse corpo. Do lado direito, um outro soldado, né? Em pose clássica. Ao fundo, a gente tem uma outra mulher que ergue a criança, né? Mostrando que, olha, já misturou o sangue. Vamos ter paz, né? Mas é uma pintura totalmente dentro da estética neoclássica. Tá em guerra, mas tá todo mundo frio, fazendo pose, os movimentos, os gestos, né, teatrais, a própria luz é fria. Lógico que tem cores quentes, tem vermelho, tem laranja, mas o que predomina são as cores frias. Aqui novamente uma foto do Museu do Louvre, é um quadro do Jacques-Louis David que chama A Coroação de Napoleão. Ele pintou como se fosse uma fotografia. Ele retrata esse momento, que foi um momento muito tenso, aconteceu lá na Catedral de Notre-Dame, porque quem que coroava os imperadores? Sempre o Papa, porque a igreja deveria estar acima. A gente já viu isso numa aula, né? A coroa, acima da coroa tem uma cruz, porque a igreja manda mais, né? Isso a gente viu lá na Idade Média. Então era tradição. O Papa coroa o imperador. O Napoleão não permitiu. Ele mesmo pegou a sua coroa e ele mesmo se coroou. Então causou um frisson entre os presentes, foi uma coisa bem tensa. Mas o Napoleão ali já mostrou ao que veio. Ele queria só conquistar o mundo, né? Como todos os grandes generais, né? Eles têm essa pretensão, desde o Hitler, o Stalin, né? Querem impor o seu modo de vida para todas as outras pessoas, tá? E olha o tamanho, então, dessa imagem, imensa. Aqui, novamente, eu coloco a mesma temática, ficou fora da ordem, mas tudo bem. O rapto das Sabinas na pintura neoclássica e o rapto das Sabinas na pintura barroca. Dá uma olhada na estética de cada movimento. Do lado direito é tudo estático, frio, fazendo pose, né? Do lado direito você sente a tensão, a força, a mulherada tenta se soltar, existe luta, conflito, tensão. Esse é o barroco. E é a isso que o movimento neoclássico se contrapõe. Chega de tanta emoção, vamos, vamos ser guiados pela razão, não pela emoção. Então, veja, a arte, ela propõe condutas para os seres humanos, tá? Ela nos influencia. A arte não é um quadro que vai combinar com o seu sofá, ela é decoração. Por isso que conhecer a arte é conhecer a história dos homens, a forma como eles se organizam, se organizaram, as influências de poder de um sobre o outro, tá, gente? A arte não é apenas uma imagem bonita. E hoje a arte continua nos influenciando muito. Cinema, filme, música e arte contemporânea. Então, o que eu penso vem de algum lugar e a arte é usada para veicular ideias, tá bom? Essa pintura do Jacques-Louis David, ela foi feita para justamente para isso que eu tô falando, para endossar uma ideia.
a ideia da Revolução Francesa. Aqui ele vai pintar uma história grega, greco-romana, que chama o Juramento dos Horácios. Ele se inspira no passado, mas para influenciar o presente. Então veja, o que a história do Juramento dos Horácios, o mito, falava? Que os irmãos Horácios e Curiácios deveriam lutar, eram duas famílias diferentes, é o sobrenome deles, deveriam lutar até a morte por causa de um problema político. E o pai deles, tá? O pai dos Horácios pega 3 espadas, levanta e os irmãos juram, estendem o braço, fazem um juramento que vão lutar até a morte, em prol da política, em prol do Estado. Eu dou a minha vida. Só que do lado direito nós temos 3 mulheres com crianças, 3 mulheres chorosas. Por quê? Porque as irmãs dos Curiácios, dos Horácios, haviam se casado com os Curiácios. Então, os Horácios são cunhados dos Curiácios, tá? Então, veja, é uma família, mas não tem problema, vai lutar até a morte em nome do Estado, em nome da política, tá? E aqui percebam que ele coloca o número 3 vai se repetir muito na cena. Então, eu tenho 3 arcos, os 3 irmãos, as 3 mulheres, as 3 espadas. Por quê? Porque o 3 simboliza os ideais da Revolução Francesa. Igualité, fraternité e liberté. Então, veja, nessa pintura, o que o Jacques-Louis David representa? Ele vai simbolizar o princípio segundo o qual o dever público, tá, está acima do sacrifício pessoal. Eu tenho que me sacrificar pelo dever público, pelo patriotismo, né? Eu devo defender essas convicções políticas, independente dos interesses pessoais e da família. E foi o que aconteceu na Revolução Francesa, né? Então, é a política acima das pessoas. É o que acontece muito no comunismo. No comunismo, eles falam muito em coletivo. Coletivo. O que vale é a opinião de todos, é o coletivo. Então, o que eu tenho no comunismo? O coletivo e o partido. O partido manda, o coletivo obedece. E o indivíduo, ele é anulado pelo coletivo. O que o indivíduo pensa, acha, não conta, conta a tirania do coletivo. E o indivíduo é anulado. Isso não é democracia, não é mesmo? Então, o comunismo, a esquerda mente para nós quando ela fala de democracia. Por exemplo, quando vamos votar uma greve, a maioria decide. Se alguém pensa diferente, é obrigado a entrar na greve, mesmo não concordando, mesmo achando que é uma greve política, né? Furou a greve, você tem que acatar o que a maioria decidiu. Bom, e eu não penso, eu não sou indivíduo, não existe democracia, o que eu sinto, o que eu quero não conta. Então, veja, gente, os ideais democráticos foram construídos a duras penas, em 5.000 anos de civilização. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a política que a gente segue, tá bom? De novo aqui, a gente já viu essa imagem numa outra aula, o Jacques-Louis David enaltecendo Napoleão Bonaparte, né, pintando o herói, o homem que aponta, em detrimento dos soldados que vão morrer na batalha. Eu não vou me aprofundar aqui porque eu já fiz a leitura dessa obra numa outra aula, vocês podem ver em outro momento. Nessa imagem, o Jacques-Louis David, ele pinta e enaltece um dos revolucionários mais sanguinários da Revolução Francesa, que foi o Marat. O Marat, ele tinha uma doença de pele
Então ele tinha assim uma pele descascada, cheia de feridas, e ele precisava sempre ficar dentro de uma banheira com água e infusões, com remédios para amenizar o mal-estar que ele sentia na pele. E dizem que ele ficava nesses banhos recebendo visitas de revolucionários e fazendo a lista das próximas pessoas que seriam guilhotinadas, que morreriam na guilhotina da Revolução Francesa. Então, olha uma das frases do Marat: para garantir a tranquilidade política, mais 270.000 cabeças devem rolar. Simples assim, não é a minha cabeça, né? A cabeça do outro. Então, o Marat, ele era um grande sanguinário. Ele tinha prazer nessas execuções e ele tinha muito poder dentro do grupo revolucionário. Então, ele era um homem muito temido. E o Davi admirava o Marat. Então, o Marat ele foi assassinado na banheira. Ele recebeu a visita de uma moça chamada Charlotte Corday, que estava revoltada com todas as mortes e absurdos que o Marat cometia. Ela entra com uma faca escondida, pega ele de surpresa e apunhala o Marat. Ela foi presa, enfim, condenada. Só que o que acontece? O Marat ele era feio, grotesco e sanguinário, mas o Davi o pinta como um mártir, quase como um Jesus, uma pele bonita, segurando uma caneta, um papel, e assim, morto muito suavemente. Então, como se ele fosse um Cristo, um mártir. Isso causou muita revolta nas pessoas, tá? Ficaram assim indignadas com essa roupagem suave que o Jacques Louis David deu ao Marat, que era um grande assassino. Gente, por causa desse quadro, quando o Davi morre, os franceses não permitiram que o seu corpo fosse enterrado na França. Ele foi sepultado na Bélgica, porque perceberam todo esse jogo político dele, né? Apoia a revolução, apoia um sanguinário, depois apoia o imperador, um outro ditador. Então as pessoas meio que execraram o Jacques Louis David. E ele, depois de morto, não foi permitido então que ele fosse sepultado na França. E para a gente finalizar, Nicolas Poussin, que também é um grande pintor do neoclássico. Eu só queria trazer esse quadro, né, Uma Dança para a Música do Tempo, que é basicamente uma estética, uma composição neoclássica, tanto na temática, nas cores, quanto como ele arranja os elementos aí na superfície da tela. Mas tem uma aula no canal só de leitura dessa imagem, então eu não vou aprofundar aqui, vou deixar só a título de informação para vocês. Pessoal, esse foi então o neoclássico. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.